Olá, sou Adão Bittencourt. Hoje, dia 27 de janeiro de 2018, estamos aqui para mais um vídeo e eu quero correr o máximo possível porque é muito conteúdo e tem que resumir o máximo possível, ok? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre Deus, o homem e o Estado, ok? O projeto de Deus para o homem não era o Estado, a gente vai ver isso inicialmente no capítulo 1 do Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2 do Gênesis, quando Deus cria uma família e coloca essa família num jardim dentro de um paraíso. O homem peca, desvia-se da vontade de Deus, com o acréscimo do pecado, Deus destrói a humanidade e preserva uma família, que é Noé e sua família. Então percebam que o governo é patriarcal, mediante uma teocracia. O homem, teocracia, para quem não entende, é um governo através do homem, mediante as diretrizes divinas. Claro que o meu comentário ele é com base nas Escrituras, eu creio nas Escrituras como regra de fé e prática, e na infalibilidade e na inerrância das Escrituras, ok? Ao dilúvio, quando a gente vai ver isso no capítulo 6, Deus preserva então a humanidade. Destrói a humanidade e preserva Noé com a sua família. Quando no capítulo 11 do Gênesis, a gente vai ver a tentativa de um governo centralizado, um governo humano em Nimrod, na Torre de Babel, uma rejeição do governo a Deus, a teocracia. Deus confunde as línguas e então aí a disseminação, né, a divisão das línguas, os povos e tal, começa a povoar a terra. Aí Deus então vai no capítulo 12 do Gênesis chamar Abrão para institucionalizar uma nação, ok? Um povo e não um estado. A gente vai ver isso com a peregrinação de Abraão na terra de Canaã, até o Egito, Canaã e tal. Também Isaac e depois Jacó, José, todos conhecem a história com certeza. José indo para o Egito, levando a família, ficando lá aproximadamente 400 anos. Depois Deus conduz eles por 40 anos no deserto, vai ficar um pouco mais de 300 anos na terra de Canaã, com a teocracia, que é um governo humano através das diretrizes divinas. Como é que funcionava isso? Deus deu a lei de Moisés, as leis morais, civis, cerimoniais, civis e tal, mas são 613 mandamentos, é a lei de Moisés. E existiam líderes que ensinavam e julgavam os transgressores, ensinavam a lei, julgavam os transgressores mediante essa lei, e o povo é que executava essa lei. A gente vai ver isso no capítulo 8 do livro de João, a pecadora que é levada aos pés de Jesus para ser apedrejada. Pois bem, quando chega no capítulo 8 de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, o povo pede um rei. Samuel fica triste, Deus diz, não rejeitaram você, rejeitaram a mim, e dá um rei para ele, ou para eles, para o povo, e diz para eles quais serão os benefícios deste rei. Então seria aí que nasceu os impostos, que nasceu os empregados do rei, os filhos, tal, os animais, enfim. Até então, na lei de Moisés, era o dízimo, ok, de 3 em 3 anos. Então seria aí basicamente 3,3% o que era dado. Existia o imposto, porém era um imposto mínimo, só para sustentar esses líderes religiosos que ensinavam a lei. Então era o dízimo de 3 em 3 anos. Isso você vai ler em Deuteronômio capítulo 14, tá? Dando as diretrizes certinhas a respeito do dízimo. E se você tiver dúvida, pode deixar aí nos comentários, a gente coloca aí os textos certinhos a respeito do dízimo, como é que funcionava, ok? Então, agora Deus permitiu, não é que é uma vontade de Deus, mas Deus permite o Estado mediante a solicitação humana, não que seja o ideal de Deus para o homem. Já correndo para nossos dias de hoje, porque já estamos aí com mais de 4 minutos de vídeo, hoje nós temos um Estado. Eu acredito que é impossível não haver Estado, na minha opinião, mediante até o que as Escrituras dizem, de que forma, por exemplo. Porque o mundo globalizado será governado pelo anticristo, um Estado, um governo humano mundial. Então, talvez uma tribo indígena lá, os aborígenes e tal, eles consigam viver sem o Estado porque estão lá, mas no mundo
civilizado como nós vivemos no Brasil, com negócios globalizados, eu não acredito no anarcocapitalismo. Para mim, ele é uma utopia. Não que não seja o ideal de Deus não ter o Estado, mas lógico que esse anarcocapitalismo que eu estou dizendo é mediante uma diretriz divina, né, não esquecendo disso, seria o ideal, mas não acredito que seja. Então, por isso que eu acredito no Estado mínimo, né? Educação, segurança, saúde, no máximo aí, para ajudar. O Estado pode influenciar na vida das pessoas. Então, por que eu estou fazendo esse vídeo? Novamente, um apoio a Jair Messias Bolsonaro, que prega o Estado mínimo e liberal na economia. E um ponto principal, que todo cristão, só por esse momento, só por esse ponto, já deveria votar em Jair Messias Bolsonaro, com base em Gênesis capítulo 12, versículo 3. Quando Deus está trazendo Abraão de Ur dos Caldeus, que é o Iraque hoje, levando para a peregrinação, Deus faz uma promessa: quem te abençoar, eu abençoarei; quem te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Então, só por esse detalhe, todo cristão brasileiro já deveria votar em Jair Messias Bolsonaro. É o único pré-candidato que é a favor do Estado de Israel. É o único. Então, olha lá, pessoal. Estado mínimo, economia liberal, somos conservadores, com base nos 3 pilares da sociedade ocidental: moral judaico-cristã, direito romano, filosofia grega, e a favor de Israel. Um abraço e até a próxima.